Planejada desde os tempos do Império Brasileiro, a Ferrovia Transnordestina tornou-se um exemplo da má gestão do dinheiro público, e até hoje suas obras se arrastam sem uma solução. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Este vídeo foi uma sugestão de nosso amigo inscrito Quero Química, que no vídeo em que eu comentei sobre a renovação da Malha Paulista, e se você não assistiu esse vídeo você pode fazê-lo clicando aqui, pediu para que eu comentasse notícias a respeito da Ferrovia Transnordestina. Mas eu achei melhor transformar esse vídeo num verdadeiro ferro-história. Afinal, a Ferrovia Transnordestina tem uma história muito longa e precisa ser analisada para que nós possamos entender a situação atual dela. Nossa história começa nos tempos do Império, quando começaram a ser implantadas as primeiras ferrovias no Nordeste. No entanto, eram troncos desconexos, que interligavam os portos a cidades importantes do interior sem a real preocupação de se interligarem entre si para formarem uma malha ferroviária. Vocês podem acompanhar nessa sequência de mapas como foi a evolução da malha ferroviária no Nordeste, desde 1858 até 1972. E vocês podem perceber que as últimas ligações foram efetivamente construídas entre as décadas de 1950 e 1960 até o princípio da década de 1970. Já em 1874, o governo imperial havia percebido que isso prejudicava a economia não só da região, como também do país, já que naquela época o Nordeste representava boa parte do PIB brasileiro. Em 1874, o governo propõe a construção de uma ferrovia que foi denominada Transnordestina, para ligar os principais troncos ferroviários daquela região e assim favorecer o transporte de cargas e passageiros entre as principais cidades, sem a necessidade de baldeação ou tropas de mulas nas áreas onde as ferrovias não chegavam. No entanto, só no século XX é que seriam feitas as primeiras tentativas reais de tornar a Transnordestina uma realidade. O primeiro desses projetos foi a construção de uma ferrovia entre Salvador, Teresina e São Luís. Parte dessas linhas já existiam ou estavam em construção, como é o caso da linha entre Salvador e Senhor do Bonfim e da Estrada de Ferro São Luís-Teresina. O trecho central foi entregue para a Estrada de Ferro Central do Piauí, que partia de Petrolina, Pernambuco, até Paulistana, no Piauí. Essa ferrovia deveria alcançar Teresina, sendo que ela construiu 80 km de leitos a partir de Paulistana e outros 58 km de leitos a partir de Teresina, mas nunca conseguiu concluir este trecho. Na verdade, essa ideia de ligação acabou sendo abandonada, não fazendo parte mais do projeto da Transnordestina. O novo projeto previa a ligação entre Teresina e Sobral, Crateus Piquet Carneiro, Missão Velha Salgueiro e Salgueiro Petrolina, além da conclusão de algumas outras ligações como da Paraíba até o Ceará e de Alagoas até Sergipe. Efetivamente, os trechos entre Teresina e Sobral, além da ligação entre Paraíba e Ceará, foram concluídos no decorrer da década de 1950, embora tenham sido iniciados muitos anos antes. Na década de 80, um outro trecho também foi incluído no projeto da Transnordestina, a linha entre Iaçu e Senhor do Bonfim, na Bahia. Ferrovia que já havia sido construída, mas que em 1982, após um acidente ter destruído uma ponte na saída de Iaçu, foi desativada pela rede. Como essa linha, interligada ao trecho Petrolina-Salgueiro e Salgueiro-Missão Velha,
tornava a ligação entre Fortaleza e o Sudeste muito mais rápida, foi considerado pela rede a restauração dessa linha, algo que nunca foi efetivado. Outro trecho que teve sua construção iniciada foi entre Crateús e Piquet Carneiro, que favoreceria o transporte de cargas entre a Paraíba e São Luís sem a necessidade de fazer uma grande volta via Fortaleza e Sobral. Realmente, a linha entre Crateús e Independência, mais ou menos na metade do trecho até Piquet Carneiro, chegou a ser construída e inaugurada. Entretanto, este trecho teve uma construção muito difícil, tendo sido iniciado em 1952 e abandonado logo após, reiniciado em 1960 e inaugurado em 1974, para incrivelmente ser abandonado já no ano seguinte. Outro trecho da Transnordestina que teve as obras iniciadas foi entre Petrolina e Salgueiro, entre 1988 e 1989. Mas já em 1992, a falta de verbas paralisou a construção deste trecho, que teve 57 km de leito preparado, mas que nunca chegou a receber trilhos. Já o trecho Missão Velha-Salgueiro foi estudado na primeira metade dos anos 1990 e teve a aprovação final de seus estudos por volta de 1999. E efetivamente esse trecho foi construído, embora ainda não esteja em operação, sendo o único trecho original da Transnordestina que faz parte da Nova Transnordestina. Na verdade, a chamada Nova Transnordestina não tem nada a ver com o projeto original da Transnordestina que vinha desde os tempos do Império, sendo uma ferrovia completamente nova, cujo projeto foi apresentado pela Companhia Ferroviária do Nordeste em 2003, prevendo a construção de uma ferrovia em bitola larga ou mista entre Eliseu Martins, no Piauí, Salgueiro, em Pernambuco, e que se dividiria em dois ramais, um para Pecém, no Ceará, e outro para Suape, no Pernambuco. Esse projeto surgiu, aparentemente, após uma divisão de acionistas na Companhia Ferroviária do Nordeste em 2003. E seu intuito era prejudicar as linhas da Estrada de Ferro Carajás e da FCA. Nessa época, para angariar apoio político, a CFN adotou o nome de Nova Transnordestina para seu projeto. E para conseguir adiantar a construção, utilizou-se de todos os estudos feitos para o trecho entre Salgueiro e Missão Velha, da ferrovia Transnordestina original. Além de atender apenas 3 estados da região, o que gerou bastante descontentamento em outras áreas, a Nova Transnordestina traz o problema da quebra de bitola para uma área onde só existia bitola métrica. Além disso, será uma ferrovia que praticamente não terá ligação com outras ferrovias em bitola larga, já que a ligação em bitola larga entre Eliseu Martins, no Piauí, e Estreito, no Tocantins, ainda está em estudos. A construção da Nova Transnordestina foi iniciada em 2006, justamente no único trecho que já possuía estudos aprovados, ou seja, entre Salgueiro e Missão Velha. E na realidade, naquela época, embora outras frentes de trabalho tenham sido abertas, praticamente nenhum outro trecho tinha qualquer estudo realizado. Não se sabia como eram as condições de terreno, o que seria necessário desapropriar, os custos para a construção de pontes, não se sabia nada. Na verdade, até hoje não se sabe como a ferrovia chegará no porto de Suape, já que o trecho final sequer foi estudado. A promessa da CFN e do governo, que entrou como acionista na empreitada, era de que a ferrovia custasse um pouco mais de 4 bilhões de reais e estivesse totalmente concluída em 2010. Entretanto, os custos saltaram para 6 bilhões de reais em 2010 e depois para 11 bilhões de reais atualmente, sendo que já não há mais prazo para a conclusão das obras. Também em 2010 foi efetivada a concessão da Nova Transnordestina para a Companhia Ferroviária do Nordeste, o que até então não havia sido assinado. A partir deste momento, a CFN passou a se denominar Nova Transnordestina Logística. A assinatura desse contrato permitiu que as linhas da antiga CFN tivessem sua concessão renovada até 2040, junto com a operação da Nova Transnordestina. As duas concessões sob o mesmo nome e mesma holding duraram até 2013, quando novamente foram cingidas. A partir de então, as linhas de bitola métrica passaram a ser denominadas Ferrovia Transnordestina Sociedade Anônima,
enquanto as linhas em construção passaram a ser chamadas de Transnordestina Logística Sociedade Anônima. Com diversas paradas nas obras no decorrer da década de 2010, inclusive com a paralisação total a partir de 2017, devido ao fato de diversos desvios de dinheiro e verbas públicas terem sido constatados, o que levou o TCU a proibir o emprego de mais dinheiro público na obra, a Transnordestina Logística enfrenta uma situação complicada, tentando negociar com o governo o recebimento de mais verbas e tentando aprovar um novo projeto de negócios. A Transnordestina Logística apresentou o projeto de concluir a linha entre Eliseu Martins e Pecém até 2025, ficando o trecho entre Salgueiro e Suape para 2027 ou 2028, o que não agradou aos políticos de Pernambuco. Esse projeto foi apresentado no final de 2019, praticamente no mesmo momento em que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, começou a estudar a possibilidade de declarar a caducidade de contrato das operações da Transnordestina Logística. E para concluir a situação atual, as obras retomadas praticamente em abril de 2020 já estão sendo paralisadas novamente, tanto por questões de falta de verba, quanto pelas questões de saúde pública mundial, que estão impedindo a aglomeração dos funcionários nos canteiros de obra. Uma proposta que foi feita em julho de 2020 pelo Ministério dos Transportes sugere manter a concessão da linha entre Eliseu Martins e Pecém com a Transnordestina Logística e a linha entre Salgueiro e Suape ser concedida para uma nova empresa. O que, mais uma vez, não agradou aos políticos de Pernambuco e, na prática, não é uma solução viável, já que a nova empresa que assumirá o trecho Salgueiro-Suape praticamente não conseguiria acessar os polos de produção da Ferrovia Norte-Sul quando a linha entre Eliseu Martins e Estreito estiver pronta, muito menos os polos de produção do Piauí, que ficarão nas mãos da Transnordestina Logística. O fato é que ninguém sabe quanto custará para concluir esta ferrovia, que se tornou infelizmente um sinônimo de má gestão do dinheiro público e de má gestão de obras. E quem sai mais perdendo é o empresariado, o agronegócio e as populações que tiveram suas terras desapropriadas para a construção da ferrovia, mas que ainda não obtiveram nenhuma indenização sobre isso, muito menos viu a ferrovia ser concluída. Diante de todos os gastos já feitos, a melhor solução agora é garantir a finalização das obras da nova Transnordestina, sendo que essa é a nossa torcida no momento. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!